Oi, meus amores, como é que vocês estão? Espero que todos bem. Nessa época de festa, né? Envolvidos assim com essas preocupações da pandemia, mas temos que ter fé, esperança, saber que Deus está sempre à frente de tudo e que o melhor vai acontecer, né? Vamos ter fé e esperança. Então vamos continuar o estudo do nosso livro Nosso Lar, um livro tão gostoso de ler, que nos traz tantos ensinamentos e nos aproxima muito, né, da vida no mundo espiritual, como era mesmo a intenção desse espírito maravilhoso que era o espírito André Luiz. Era não, é, né? Então nós estamos aqui no capítulo 33, que se chama Curiosas Observações. Então ele traz muitas informações para nós. É um capítulo que o nosso estudo até vai ser um pouquinho mais extenso, talvez, do que os outros. Vamos ver, então, eu vou intermediar os relatos aqui, o resuminho do livro, do capítulo, junto com as referências e algumas curiosidades, assim, algumas perguntas que eu também fiz para fazer ficar mais fácil o entendimento do capítulo. Então, o que vai relatar este capítulo? Ele relata a chegada dos samaritanos, vindos das regiões umbralinas, esclarecendo as razões do meio de transporte que esses samaritanos vão usar para chegar à colônia e dos recursos que eles adotaram para essa viagem. Esses samaritanos, cremos nós, né, que em alusão à parábola do bom samaritano, que sabemos que é um homem que é associado sempre, esse nome, né, ao homem que era lá da parábola, que era um homem caridoso, um homem bondoso, que se preocupou em ajudar o irmão, tanto no momento quanto depois também, certo? Então André Luiz reflete sobre os ensinamentos que lhe são oferecidos neste capítulo, mais do que nos outros, e questiona o silêncio em torno de seus familiares, reconhecendo que, embora tenha dedicado muito carinho à esposa e aos filhos, nada criara de sólido e de útil em seus espíritos, que, embora sendo um náufrago da vida, não estava abandonado e que devia todo o desastre a si mesmo. Por isso que eu falei que esse capítulo, talvez mais do que os outros, o André vai refletir muito sobre os ensinamentos que já estão ressoando dentro de si mesmo, né? Porque é a primeira vez que ele se lembra, e com muita saudade e com tanta intensidade, da família que deixou na terra. Então, se a gente refletir assim, né, o André estava caminhando silenciosamente, observando a natureza, e exatamente essa reflexão perante a grandiosidade da natureza divina, ele lembra de quê? De que ele tem saudade? É exatamente esse contato com a natureza que traz para ele a saudade da família carnal que ele deixou na crosta terrestre. A gente pode até pensar também, perguntar mais ou menos, que a gente vê aqui que o André mesmo, ele se pergunta e ele mesmo responde. Quer dizer, ele mudando a sua tela mental, através das suas próprias reflexões, ele demonstra o quê? O que André está demonstrando para a gente? A seu progresso espiritual, que aquilo tudo que ele está vendo, ponderando, analisando, pesando lá na colônia, está refletindo nele mesmo. Porque ele mesmo diz, embora amava a esposa e os filhinhos, tivessem muito carinho, mas ele nunca ensinou algo de útil. Quer dizer, vivia só o momento, vivia só se preocupando mais com a parte da materialidade. Mas agora ele já reconhece isso. E aí nós temos como referência para estudo deste capítulo a pergunta 252 aqui do nosso Livro dos Espíritos.
Pergunta 252. São sensíveis os espíritos às magnificências da natureza, né? A beleza da natureza? Sim, são sensíveis a essas belezas de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. A gente aqui está sempre falando num espírito em evolução, em grau evolutivo mediano, cada vez para se melhorando mais, não é isso? A pergunta 399, também do nosso livro dos Espíritos, na parte dos comentários, vai dizer que o homem não conhece os atos que praticou em suas existências anteriores, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se sente culpado. Se a gente fizer, né, uma reflexão, a gente sabe. A gente não sabe, eu fiz isso, isso e isso. Mas a gente sabe os nossos pontos fracos, aonde a gente ainda tem que estar mais vigilante para não tombar de novo. Voltando para o capítulo, próximo ao portão, o André vê, ao longe, 2 grandes vultos, de cujos pés e braços pendiam, né, estavam pendurados, filamentos estranhos, e da cabeça um longo fio luminoso. O André olhou aquilo, quem lembra de ter lido esse capítulo, lembra que o André se assustou, lembra? Muito curioso. Assusta-se e busca esclarecimentos com a irmã Narcisa, que lhe diz, a Narcisa explica para ele que eram espíritos encarnados, extremamente espiritualizados e que muito cooperam nas missões redentoras no plano espiritual. Quer dizer, estão vivendo a vida da matéria, mas estão sempre participando de atividades, de palestras, auxiliando, né, nas caravanas de socorro ao mundo espiritual. E a gente sabe, né, que a gente até às vezes é bom a gente até pedir na hora da gente dormir, que a gente visite o mundo espiritual, que a gente visite os nossos amores. E a gente sabe que muitas vezes a gente acorda com o coraçãozinho mais acalentado, não é isso? Então nós temos também aqui na pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta 400, o espírito encarnado permanece de bom prazer no seu corpo material? Falando sempre, mediano para cima. É como se perguntasse a um presidiário se gostaria de sair do presídio. O espírito aspira sempre à sua libertação, se for um espírito em processo evolutivo, né, caminhando nesse processo evolutivo. Porque se ele for inferiorizado, ele está apegado à matéria. Na pergunta 401 também, hoje nós estamos demais aqui com o Livro dos Espíritos. Durante o sono, a alma repousa com o corpo? Qual é a resposta que os espíritos dão? Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços entre corpo e espírito, e ele se lança pelo espaço e entra em relação com os outros espíritos sintonizados com ele. Por isso devemos ter uma vida digna, moralizante, para na hora desse nosso desdobramento estarmos em companhias edificantes, em companhias que vão nos trazer esclarecimentos, ensinamentos e não negatividade. Então, o desdobramento, né, nós também encontramos aí a emancipação da alma, é a capacidade inerente a todo ser humano de projetar sua consciência para fora do corpo físico. Esse assunto é tratado no Livro dos Espíritos também, no capítulo 8, que é a emancipação da alma. Desdobrar-se é estar fisicamente em repouso com seu espírito plenamente ativo. Isso, né, nós já estudamos várias vezes na nossa casa religiosa, nos processos mediúnicos, é vital, né, para o processo mediúnico. E temos também o que foi que o André viu? O cordão de prata. Tem diversos nomes, cordão fluídico, né? Cordão energético, fluido, magnetizado. Tem vários livros, várias explicações. Cordão de prata liga o perispírito ao corpo físico. É pré-requisito essencial para a vida orgânica.
posto que no momento da morte física ele se rompe, ou não também. Nós teríamos que ter uma parte, fazer um outro estudo. Se o irmãozinho desencarna, ou brutalmente, ou através de um ato violento, tal, ele pode ficar atrelado ao corpo físico, mas nós estamos aqui não estudando esses casos em particular, estamos estudando aqui de modo geral, ele vai se romper com a morte, né? É imprescindível esse cordão de prata, ele é imprescindível à vida carnal, pois assegura a perfeita realização das funções biológicas vitais durante o período do sono natural, quando então o espírito se desprende do corpo físico para interagir no mundo espiritual. Não é feito de material suscetível a atritos, esse negócio de achar que vai romper, não. Você pode adentrar a diversos lugares no mundo espiritual que ele não é suscetível a atritos ou a acontecimentos que possam vir a rompê-lo. Ele só rompe mesmo no ato da morte, certo? E é ele exatamente que vai refletir no corpo físico as impressões do espírito. Por isso que ele é vital, é imprescindível à vida carnal. Nós podemos também ir na Bíblia, no Evangelho, no Eclesiastes, capítulo 12, versículo 6, que tem uma passagem que diz nada mais do que referindo-se ao cordão de prata. Lá diz assim: ou o cordão de prata se solte, ou o vaso de ouro se parta. Sabemos que a Bíblia usa muita figura, né? muitas metáforas, mas isso aqui está se referindo exatamente a isso e a esse romper no ato da morte. A gente também pode refletir sobre o seguinte: por que André Luiz se assusta ao ver os dois vultos próximos da câmara? Né? Porque eles eram diferentes de todos os outros irmãozinhos que ele já viu lá. Nenhum outro tinha aquele fio que pendia do corpo. E por pensar assim, André pensou que eles eram fantasmas, né? E por que eles tinham essa particularidade? Né? Uma pergunta que a gente também pode refletir, no caso de estarmos estudando assim em grupo, como aqui a gente está estudando online, né? E a gente pode fazer essa pergunta para debate em grupo e tudo, porque eles eram irmãos encarnados fora do corpo, né? Fora do veículo corpóreo. E de qual categoria eram estes espíritos? A Narcisa, né, fala para o André que eles estavam ali livremente no mundo espiritual, naturalmente em trabalho de auxílio, né? Da categoria dos extraordinariamente espiritualizados, apesar de repente obscuros e humildes na Terra, né? Muito interessante isso. Então, voltando para o capítulo, continua, descreve a chegada dos samaritanos em 6 grandes carruagens, auxiliados por cães farejadores, que facilitam o trabalho nas regiões umbralinas, por muares, que suportam humildemente as cargas, e por aves ibis, que devoram as formas mentais odiosas e perversas dos umbralinos. Conclui Narcisa que o meio de transporte adotado se impõe, quer dizer, a necessidade desse tipo de transporte. Isso acontece porque o aeróbus não consegue volitar na atmosfera densa do umbral. O aeróbus precisa de uma atmosfera calma, tranquila, energizada, magnetizada, através de pensamentos positivos. Assim como o avião não voa dentro d'água, e que um submarino poderia ser a solução, mas traria transtornos para os habitantes das regiões inferiores, não sendo adotado por espírito de caridade também. Eles poderiam, né, ter um outro veículo qualquer para entrar lá, não um aeróbus, outro qualquer, mas isso também ia chocar. E uma coisa que a espiritualidade superior não faz é humilhar, desmerecer e colocar assim, né, à esquerda, os irmãozinhos em sofrimento no umbral. Aí nós temos umas referências, eu recomendo, eu nunca tinha usado esse livro aqui como referência, estou usando pela primeira vez, eu li, achei maravilhoso. Os Animais na Obra de Deus, do Gesiel Andrade. O Gesiel também tem um trabalho muito bom sobre o perispírito, né?
E esse livro, na página 148, ele vai dizer pra gente assim: os animais não são meros ornamentos na vida espiritual, não estão lá só para enfeitar. Os mais adiantados trabalham, auxiliando os espíritos em suas tarefas, de forma a exercitarem suas faculdades e crescerem em conhecimentos e experiências no contato com seres mais evoluídos, porque isso ajuda também a eles passar, né, para a evolução até chegar ao hominal. A lei do progresso não cessa de atuar nem mesmo na vida espiritual. Os animais ou os seres que ainda estão na infância espiritual estão sempre subordinados e sob a supervisão dos espíritos mais adiantados para o amadurecimento espiritual. No livro dos Espíritos, nós vamos encontrar, aqui de novo, usando o livro dos Espíritos, na parte 2ª, capítulo 11, que se chama Os Três Reinos, na parte que fala sobre os animais e o homem, vai da pergunta 592 à pergunta 605. Na 600, eu ressaltei aqui só uma pergunta. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se, depois da morte, num estado de erraticidade como a do homem? E a resposta é a seguinte: fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo, mas não é um espírito errante. Depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Então, voltando aqui, eu só retirei a pergunta 600, mas vocês estudando, buscando, querendo enriquecer o conhecimento, é da 592 a 605. Erraticidade, sabemos nós que é esse intervalo, né, pela qual o espírito passa entre a vida corpórea e ele desencarna, vai adentra ao mundo espiritual até a próxima encarnação, né? A próxima reencarnação, ele está ali no período da erraticidade, trabalhando também, aprendendo também. E o animal, ele não tem esse período assim, ele é utilizado, existem os administradores dos animais no mundo espiritual e eles são aproveitados imediatamente. Então a gente também pode refletir nas perguntas aí. Por que não poderia ser usado o aeróbus no transporte dos animais resgatados no umbral? Devido, né, à densidade da matéria, a gente viu isso, a sintonia. Além disso, a colaboração dos animais é imprescindível. Então, através do trabalho, né, nós falamos, no mundo espiritual nada é ocioso, nada estagna, nada fica parado, tudo evolui. Então, os animais, eles vão incutindo instintivamente dentro do seu corpo, particularmente, né, espiritual, eles vão incutindo o auxílio, a caridade, fazer o bem, ser útil. Outra pergunta, em que os animais auxiliam nestes resgates? Aí eles vão dizer, né, que os cães facilitam o trabalho e os muares, que nós encontramos aqui no livro, suportam cargas, né, porque eles podem carregar bastante peso e fornecem calor. Os ibis viajores devoram as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta com as trevas umbralinas. Quer dizer, eles vão protegendo a caravana, né, engolindo e ao mesmo tempo regurgitando e espalhando essa negatividade, né? Então eles vão, como a gente vai com a faca abrindo espaço na floresta, né, para que a caravana passe, os ibis voadores vão na frente comendo, devorando, espalhando e espantando essas formas mentais odiosas. Que deve fazer no mundo espiritual aqueles que desejam maiores informações sobre os animais? Colher lições nos parques de estudo, isso está aqui no livro, e experimentação que se localizam no Ministério do Esclarecimento. Lá no Ministério do Esclarecimento pode-se estudar sobre qualquer assunto. Então, vamos dizer,
alguém que gostava demais de animais enquanto está no mundo encarnado, né? Trabalha com os animais, gostam, envolvido no resgate, na manutenção, nessas coisas todas. Quando desencarna, qual é o seu ponto de maior tocante, maior sensibilidade? Cuidar de animais. Então vai lá para, né, o Ministério de Esclarecimento e vai estudar para ser auxiliar também no mundo espiritual, né, cada um com a sua aptidão, porque isso vai fazer com que desenvolva um trabalho cada vez melhor quando você faz aquilo mesmo com interesse, com vontade. E para nós aqui procurarmos os livros, né, que a gente tem uma vasta bibliografia, então a gente pode estudar bastante, tá? Obrigado, meus amores. Espero que tenha tido proveito esse nosso estudo e vão lá ver desdobramento, né, cordão de prata, os animais no mundo espiritual. Vamos enriquecer nossos conhecimentos. Muito obrigada, um beijo maravilhoso e gostoso no coração de cada um de vocês.